Fala, turma! Nós estamos aqui no Bastidor de Milhões, diretamente do Eclipse Experience em Bento Gonçalves, e hoje eu vou entrevistar a Patrícia Petrocelli. Para quem é da comunidade, é a Paty da Paty Tours. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo seu tempo. Para começar, se apresenta um pouquinho para o pessoal, para eles conhecerem quem é a Patrícia. Bruno, eu te agradeço pela experiência, por me proporcionar essa experiência, por proporcionar a gente essa experiência. Bom, meu nome é Patrícia Petrocelli. Paty Petrocelli, como muitos conhecem, eu sou da Paty Tours, tá? Uma agência que está no mercado há 4 anos e meio. Ela nasceu como um projeto de aposentadoria, no qual eu falei assim, não, eu estou para me aposentar, mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com viagens, que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que surgiu nos 15 anos da minha filha, onde 20 pessoas foram para Orlando, todas coordenadas por mim, mas eu fiz isso de forma extremamente amadora. E aí todo mundo na época, Bruno, falou assim, nossa, você tem jeito para isso, você organiza viagem, então faz, vai fazer isso. Aí eu comecei, em 2020 eu entrei na faculdade de gestão de turismo, uma faculdade online, e aí entrou a pandemia. Aí a faculdade já era online, mas as provas seriam presenciais. Eu fui fazendo a faculdade e no meio dessa coisa toda, aquela quarentena que durou, gente, né? Isso aí deixa pra lá. Mas aí eu comecei a fazer cursos e tudo, comecei a fazer cursos de milha e entrei no VCM, que era o curso do Estevão pelo Mundo, e dali eu conheci o Eric Galdino, fiz o Lucrando com Milhas, entrei no Lucrando com Milhas Pro para criar a agência de viagens. E aí aquela coisa que era só uma expectativa estava se tornando uma realidade. De que forma? Eu comecei a estudar, entrei numa franquia, depois acabou a franquia e eu continuei. Eu falei assim, gente, é isso que eu gosto. E comecei a entender que eu tinha que me profissionalizar nisso. E a coisa foi assim, eu sempre disse para todo mundo, é um passinho de cada vez. Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as mãos, nada. É cada dia um detalhe. Cada dia um detalhe. Cada dia um aprendizado, cada dia uma novidade. Então, assim, como é que emite uma passagem numa consolidadora? Como é que faz o cadastro primeiro? Como é que faz o cadastro na consolidadora? Como é que você encontra essas consolidadoras? Então, assim, foi tudo muito devagar. Esse é um resumo básico da minha história. Legal, eu acho marcante porque tem uma transição de carreira, mesmo que sendo um projeto de aposentadoria, você era funcionária pública Sim, e veio para uma carreira no mercado como empreendedora. isso é um desafio, né? Vou fazer 56 anos, eu sou funcionária pública desde os meus 20 anos. Então, assim, há 4 anos que eu estou, 4 anos e meio, 5 anos, vamos botar, que eu estou nesse projeto. Então, assim, com 51 anos para 52, eu resolvi empreender. E empreender nesse país, gente, não é fácil. São muitos É desafios, são verdade. desafios diários. São desafios diários. É você aprender, é gestão, é administração, é finanças. Tudo que, como eu, funcionária pública, nunca tive que me preocupar com isso. Verdade é essa. O único imposto que eu pagava e que eu tinha que ter um trabalho para fazer é imposto de renda, que eu mesma faço o meu, mas o resto não, são desafios diários. É E verdade. E você trabalha com a sua filha na agência. Eu sempre falo que por trás de toda empresa tem uma família. No seu sim, caso, a família está na frente e está atrás. sim, Como é sim. trabalhar com a sua filha? Olha, esse foi outro desafio. Minha filha tem 19 anos. E eu estava urgência e querendo sempre alguém, principalmente para o financeiro, porque eu sou uma pessoa muito comercial, eu sou muito comunicativa, sou muito falante, e eu precisava de alguém para trabalhar com o meu back-office. Porque ele ficava sempre atrasado, RD atrasado, e é assim, ou você dá conta de uma coisa ou de outra, você não pode querer, novamente, não dá para abraçar o mundo com as mãos. E aí, ela com 17 anos, fazendo Enem, ela falou assim, mãe, quando passar o Enem eu vou trabalhar com você. Tá bom. E aí, passou o Enem em novembro, ela passou, né, só soube depois, enfim, e que demora a sair o resultado. E aí, em dezembro, ela ficou naquele oba-oba, 17 anos, aquela coisa toda, 3 anos estudando, né, ensino médio, e o último ano foi muito maçante. Ok, e aí eu também não forcei barra, mas teve o agente de elite em Recife. E aí eu falei com ela assim, vamos no agente de elite? Vamos. Aí fomos para Recife, eu e ela.
Chegando lá, ela participou pela primeira vez de um evento presencial. Gente, ela se encantou com aquilo. Ali ela falou assim, ali ela efetivamente entrou na agência. Ela estava já em janeiro brincando de entrar e ela entrou com a agência. E hoje ela é o meu financeiro todo, todo. O financeiro todo da agência é feito por ela. Ela está com 19 anos. E o financeiro é todo feito por ela. E olha, ela é minuciosa. E para financeiro é necessário isso. Ela me cobra, mãe, você não me falou isso, mãe, isso aqui, mãe. E, enfim, eu que sou extremamente comunicativa, mas para financeiro nada, ela me cobra e a gente às vezes tem uns embates, mas assim, saudáveis, porque isso tudo em prol do crescimento da agência. Pô, que legal. Para quem não sabe, o Agente de Elite é uma imersão intimista que nós realizamos pelo Brasil e a gente fala muito sobre gestão na imersão. Acho que ela se identificou muito com os números. Sim, sim, com as Então, métricas, com os números, ela é assim, entendeu? Então, aquilo ali foi perfeito, sabe? Aquela coisa de você unir o útil ao agradável e você pegar o melhor do que ela tinha para oferecer, que foi exatamente isso, ela pegou o melhor que ela tinha para oferecer. Porque não adianta eu querer colocar ela no comercial, como eu sou, de vendas e estar de frente. Não, ela não é essa pessoa. Então, assim, houve um equilíbrio, a gente passou a ter um equilíbrio. E aí ela entrou com o back-office e com o RD. E aí, claro, a agência foi melhorando e tudo, foi crescendo, a gente precisou contratar. Aí contratamos uma amiga dela, que trabalha com a gente. Então, assim, eu tenho duas meninas extremamente proativas, esse é o diferencial, extremamente proativas, e que uma ficou com o financeiro e a outra com o RD. Meu RD é lindo, ele é todo em dia. A Clara faz isso com maestria. E aí um dia viram as duas para mim e falaram assim, mãe, tia, porque aí como são amigas, olha só, esquece, você não vai fazer mais cotação, não vai mais atender ninguém. Comercial é contigo, você tem que atender os fornecedores, todo mundo. Então, assim, as tarefas ficaram extremamente bem divididas ali dentro, entendeu? Então, eu digo que eu estou na minha melhor fase. poxa, que legal. E eu vejo aqui que teve uma escadinha nesse processo de crescimento. Você tinha um projeto de aposentadoria e começou no mercado de milhas. Dentro do turismo, já atuando com milhas, aí você decidiu dar mais um passo e vender experiências mais completas, Sim. e aí o seu negócio começou a crescer. Conta pra gente quais foram os seus principais desafios nessa transição de milhas para o mercado tradicional, onde você vende experiências até mais complexas, de tickets maiores, que são mais lucrativas também. Sim, o mercado de milhas, existe, a gente chama de turismo tradicional e as milhas, né? Quem trabalha com as milhas e o turismo tradicional. Então, assim, eu digo que eu soube e sei aproveitar o melhor dos dois mundos. Em que sentido? As milhas, elas são essenciais, principalmente para quem vende passagem aérea, né? Porque quem é do turismo tradicional não gosta muito do aéreo, mas a gente das milhas ama, porque tem uma lucratividade muito maior. Mas eu comecei a entender que eu tinha muito mais coisa no turismo do que só vender passagem aérea. Então eu quis crescer muito. Aí a Manu, da Destinos Infinitos, me apresentou a Intour. Foi quando eu cheguei na Intour e falei assim, cara, existe algo mais. Aí veio a gestão. Eu tenho que ter processo, eu tenho que ter um back-office, eu tenho que ter várias outras ferramentas que só o mundo das milhas não me permitia. E aí, o que eu falei? Não, eu gosto dessa questão de grupo. Porque, justamente por eu ser comunicativa, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar. E eu gosto de proporcionar uma experiência, a melhor experiência. Não é qualquer experiência, porque tem isso. Se você acha aí esses grupos nas OTAs, aí você acha perfeitamente tudo quanto é grupo para preço e gosto. Não, eu gosto de proporcionar experiência, onde a pessoa vá conhecer o local e ela efetivamente conheça, porque você chega às vezes nesses grandes roteiros aí que tem, se passa. Não, então quem viaja comigo, viaja e vai conhecer o local. E aí foi onde eu resolvi fazer o meu grupo para a Grécia. Patrícia, Grécia. Eu me lembro a cara do Bruno, quando eu falei que eu queria fazer um grupo para a Grécia. Eu senti que ele deu uma engolida assim, seco, sabe? Falou assim, não, vamos lá, Paty, o que você precisa? Qual o seu... Aí vem o Fernando, qual o seu diferencial? Eu falei assim, meu Deus, ainda não sei qual é o diferencial não, mas eu vou achar. E aí a gente fui
tratei com uma DMC de lá. DMC é um receptivo do local, ela é uma brasileira casada com um grego. E aí eu fui elaborar o roteiro. Porque aí é isso, quando eu faço o meu grupo, eu faço o roteiro. O roteiro é meu, não é um roteiro igual de todo mundo. Claro que tem passeios, o tour ele é igual para todo mundo, mas eu faço outras experiências que essas outras grandes empresas não fazem. Então, aí esse é o meu diferencial. Eu faço com que a pessoa tenha uma experiência única em cada um dos locais pelos quais ela passa. Legal, a gente vai conversar mais sobre essas experiências, mas antes me conta, Paty, se você em algum momento pensou em desistir, teve algum desafio que te tirou da zona de conforto de fato, como você superou isso? Nessa jornada de transição, desde projeto, milhas, tradicional, loja, crescimento. Olha, é um desafio diário, né? Empreender nesse país é um desafio É verdade. diário. Assim, e tudo é um crescimento. Tudo é quando como eu digo, um passo de cada vez. Quando eu resolvi montar o grupo, né? Então a gente vai aprender. Aí faz o bloqueio aéreo, acha um DMC, monta um grupo e bota a landing page para rodar. E aí, cadê o pessoal? Cadê aquela prova social? Então eu tinha muito pouca, né? De grupo nenhuma, mas eu tinha alguns clientes que já viajavam comigo e eles fizeram os depoimentos, que foi o que serviu. Mas, mesmo assim, fechar um grupo não é uma coisa simples. Mas quando fecha é prazeroso. Não foi simples, mas onde vocês me ajudaram, você, Vivi e Fernando, demos as mãos nós 4, e aí eu incluo aí minha filha, que está comigo Sim. hoje, pego a Manu, que virou uma excelente amiga, Paty vai dar certo, enfim, desafios, porque você fechar um grupo com bloqueio aéreo, você ter as pessoas, você tem que embarcar as pessoas, é um desafio muito É grande. verdade. No final, o ambiente ele influencia muito, Sim, porque você estava próximo de pessoas que tinham conseguido fazer isso algumas vezes antes, exata, que olhavam para você e falavam, Paty, vai dar certo, fica tranquila. e me ajudavam a falar assim: olha só, vamos fazer o seguinte, segue esse caminho. A Vivi falou para mim, a Vivi virou e falou assim: Paty, aparece mais, faz uma live. Gente, aquilo foi assim uma virada de chave. A Vivi falou assim: faz uma live. Aí eu fiz a live com a minha filha. A gente sentou no escritório, ligamos a câmera, a gente anunciou e fez uma live. Dali, a gente tinha umas 3 ou 4 pessoas que estavam em dúvida. Quando eu e Luana, nós 2, que acompanhamos o grupo, começamos a conversar, nossa, aquilo explodiu. E aí a coisa foi mudando. Então, assim, eu tive pessoas do meu lado que me ajudaram, me apoiaram. Você, Bruno e a Vivi, quando a Vivi falou, aparece, Paty, nossa, e essa live foi realmente a virada de chave. Era um detalhe que faltava para o grupo engrenar. Aí as pessoas falam, mas eu não sei falar no Instagram. Gente, você pode não saber falar, mas publica alguma coisa ou bota alguém que saiba. Porque isso é essencial. O Instagram é local de venda, né? É verdade. E tem um ponto que eu acho interessante nisso, que você fez um grupo para a Grécia, que é um destino muito procurado e que tem muitos roteiros de múltiplas operadoras, agências, etc., com preços Muito mais atrativos do que o meu. isso, e variados, tinha diversos tipos de preço. Sim, E você tinha um preço que era praticamente assim o dobro do menor preço que você encontraria no mercado. sim, E eu sempre falo, eu sempre gosto de trazer isso, que existe um cliente, um perfil de cliente ideal para cada produto que você cria. Você estava criando uma experiência. Tem sim. pessoas que talvez só queiram estar na Grécia, tirar uma foto lá, e tem pessoas que não querem se expor, elas querem viver de fato uma experiência. Bruno, é engraçado. Teve uma cliente que chegou pelo tráfego pago, e aí, tá, e eu sempre faço, eu digo que eu quero fazer apresentação. Por vídeo, nem que seja pelo telefone. Mas eu digo, eu quero fazer a apresentação. Por quê? Porque nesse momento eu vou mostrar o meu diferencial. Primeiro eu vou mostrar quem eu sou. E isso é essencial. E depois eu vou mostrar o que o meu grupo tem de diferente. E aí chegou uma pessoa, ela não quis
atendimento, ela não quis a chamada de vídeo, ok, eu também não dou continuidade. Mas a gente depois fica, e aí? Né? Manda aquela última mensagem. E ela virou para mim e falou assim, não, eu achei em outro lugar mais barato, conhecendo 2 países ou 3 países. Assim, eu só respondi, ok, muito obrigada pelo retorno. E aí eu fiquei pensando, gente, 14 dias, ela está conhecendo 3 países. Como? Correria. Como? Exato. Porque só a Grécia, ela não se resume a Atenas, ela tem várias ilhas. Então, e não adianta eu também querer botar 5 ilhas num período curto, sabe? Então é isso. Qual a experiência que você quer ter? E para isso tem público. Tem público. Tem o público que fala assim, não, eu comprei um mais barato e vou a 2 ou 3 países. Ok, obrigada. Mas tem aquele público que quer o que eu ofereço. Sim. E isso é posicionamento. É posicionamento. São pessoas mais exigentes, que não abrem mão de ficar em um bom hotel, não abrem mão de fazer um serviço privativo, não querem estar com outras pessoas em situações mais desconfortáveis. Não abrem mão de estar naquele lugar, aproveitando aquele lugar e não se preocupando com mais nada, porque tem uma outra pessoa por trás que se preocupa por ela. É verdade. E outra coisa, quando a gente faz um roteiro barato e é um grupo que você não conhece outras pessoas e você tem um perfil, no caso dos teus clientes que tem um perfil de classe A, que eles não querem estar dentro de um público que não condiz com a classe deles. Eles querem criar network e tudo mais, mas não com qualquer pessoa. Não. E esse filtro daí, ele é interessante, porque as pessoas certas, quando elas olham para aquele produto que tem um ticket bem mais alto, eles falam, olha, as pessoas que vão para esse grupo são pessoas selecionadas pelo próprio ticket. Exatamente. O valor já elimina aí, vamos botar 90% dos interessados, dos curiosos. Porque quando você bota uma landing page, tem muito curioso. Então você já elimina aí 90% das pessoas porque é curioso. Entendeu? Quando ele olha o meu ticket, que não é barato. Posso falar o valor, né? Lógico, claro. O do ano passado foi 28.500 por pessoa em quarto duplo. O desse ano foi 31.500 por pessoa em quarto duplo. Tá? Porque se quer o quarto single, você ainda paga 1.000 euros a mais. E tem pessoas que pagam. Sim. Tem pessoas que não querem pagar e não é pelo valor. É porque querem ter outra pessoa do lado, não querem dormir sozinha e tá tudo bem. Tá? Mas nesse ano, 2 pessoas estão pagando single. E ok, elas querem ter a privacidade. E estão certas, cada um no seu cada um. Então, quer dizer, quando você estipula esse valor, você realmente já elimina aí 90% de curioso. E você vai lidar com pessoas que efetivamente querem viver aquela experiência. Muito bom. A gente fez a consultoria, você na época estava fazendo o teu primeiro grupo, né? Nesse processo de transição para o tradicional. O que mudou na tua vida depois desse primeiro grupo? Visão. Começa com a visão. Você muda visão e posicionamento. Porque aí você entende que você está lidando com pessoas que querem um diferencial. Elas não querem qualquer coisa. Quem está comigo nos grupos não quer qualquer coisa, quer um diferencial. E aí eu ofereço esse diferencial. A cereja do bolo, foi dito ano passado, a gente tem um passeio de catamarã em Santorini. Mas todo mundo pode fazer esse passeio de catamarã? Pode. Ele tá lá. Só que o meu, ele é privativo. Só o meu grupo tá lá. E aí eu tenho incluso churrasco, petiscos gregos, água, refrigerante, vinho e cerveja. E ali vai estar só esse grupo. Esse grupo que quer o quê? Que quer uma exclusividade. Que quer estar só entre... as pessoas querem estar só entre elas mesmo. Então, esse faz o diferencial. E você perguntou, desculpa, aí agora eu me perdi, do ano passado para cá. O que mudou depois que você fez o primeiro grupo para cá? Sim, confiança, você agora... Exatamente isso. Confiança. Primeiro que você precisa acreditar, uma coisa que você tem que entender. 28.500, nossa, quando eu falo preço, as pessoas... né? Eu fico já assim. E não é. As pessoas pagam, porque as pessoas querem isso. Então, do ano passado para cá, eu adquiri confiança no meu produto, confiança no meu trabalho. Que isso estava muito
por inexperiência mesmo, isso estava muito falho no passado. Então, até quando eu conversava com as pessoas, eu transmitia essa insegurança. Hoje, não. Hoje, se eu converso com uma pessoa e eu exponho o meu grupo, eu exponho todo o meu roteiro, nossa, eu já falo isso com excelência. Então, isso foi como é que eu vou dizer? Isso foi uma mudança que fez toda a diferença para esse ano. Tanto que esse ano, 45 dias antes, fechou o grupo e eu tive que dispensar a gente. Ai, mas eu quero. Eu falei assim, o grupo já fechou. Eu vou anotar seu nome e quando eu estiver criando o próximo do ano que vem, eu vou te chamar. Porque eu também não quero lotar esse grupo a ponto de que as pessoas percam essa coisa intimista. Porque é isso. Eu quero uma experiência intimista, onde as pessoas possam trocar entre elas. Então, a confiança foi tudo para mim. Muito verdade. Agora, Paty, eu sei que tem alguns agentes de viagens que vão assistir com a gente aqui essa entrevista e vão se inspirar na sua história e vão falar assim, vou fazer um grupo para a Grécia também, vou trabalhar a Grécia. É muito comum isso acontecer, as pessoas olham e falam, se deu certo aqui, então eu vou trabalhar o que está dando certo. Mas eu sei que tem uma história por trás de escolher a Grécia. Conta um pouquinho para a gente por que a Paty Tours decidiu fazer Grécia. A Grécia, ela realmente tem uma história. A Grécia, porque eu já tinha ido à Grécia. 2019, quando eu fiz 50 anos, foi um presente. Eu fui para a Grécia. E conheci Atenas, Mykonos, Santorini e Creta. E eu me apaixonei, né? E assim, eu não iria para a Grécia. Minhas filhas é que falaram, eu falei, gente, vamos Portugal, Espanha. Não, mãe, vamos para a Grécia, vamos para a Grécia. Falei, gente, Grécia, porque ela fica no imaginário de todo mundo como uma coisa meio intocável. Falei, gente, mas Grécia? Não, mãe, vamos para a Grécia. E fomos para a Grécia. E nos apaixonamos pela Grécia. Então, a Grécia, ela passou a morar no meu coração. Meus 50 anos, eu na Grécia. Gente, vou fazer um grupo para onde? Para o lugar pelo qual eu me apaixonei. Pelo lugar pelo qual eu conheço. Que eu falo com paixão. Então, é verdade. Grécia está no meu coração. Verdade, faz parte da sua história, faz parte da minha história. Importante. E aí, para as pessoas que querem fazer um grupo, não adianta você vir querer fazer um grupo para a Grécia, porque essa foi a minha paixão. Então, o que eu entendo é que cada um tem que procurar a sua paixão. Porque, de repente, a paixão da outra pessoa também não é fazer grupo. Porque é complicado, sabe, Bruno? Existem desafios. Você lida com pessoas com as quais você nunca viu na vida. E temperamentos. E você vai saber lidar com isso? Então, assim, pensa nisso também. Porque isso pode não ser muito atrativo para você. Mas se é atrativo, que seja um lugar no qual você domine, no qual você tenha uma paixão, no qual você fale com amor do lugar. Que é isso que eu falo. Durante a entrevista, Paty, você tinha comentado sobre a sua expertise em milhas e no tradicional, que te faz ter uma visão completa do mercado, tomar as melhores decisões. Você sabe quando emitir em milhas, quando emitir no tradicional. E no grupo, você tem a possibilidade lá de tomar a decisão. Eu vou em milhas, vou no tradicional. Conta pra gente um pouquinho o que você fez e por que você fez da forma que foi feito. Olha, trabalhar com milhas é extremamente lucrativo. Isso é fato. Mas quando você lida com um grupo, você lida com uma quantidade X de pessoas que você não consegue manter essas tarifas em milhas. Então, você emite a primeira, você emite a segunda, você emite a terceira. Na quarta, a tarifa praticamente dobra. Então, você não consegue trazer todo mundo naquele mesmo mundo. Então, quando eu vim trabalhar com um grupo, eu falei assim, não, isso aí é para o tradicional. Por quê? Porque eu consigo fazer um bloqueio aéreo, onde o valor que eu estou bloqueando hoje vai ser o mesmo na hora do grupo embarcar. Faltando 45 dias, é aquele mesmo valor. Então, eu não tenho susto. Sim. Vai aumentar? Não. Quando você faz o bloqueio aéreo, você mantém aquele valor, fica garantido para você. Além do que você consegue garantir também que todos estejam juntos nos mesmos voos. Exatamente, exatamente. Coisa que com milhas, como eu falei, você consegue fazer 2, 3, 4. Já no quinto,
Cara, às vezes acaba a disponibilidade de milhas também, do voo em milhas. E aí você vai passar para o voo faturado em dinheiro, já está muito mais caro, porque você precificou ele com milhas, que é mais baixo. E aí quando você passa isso em dinheiro mesmo, ele já é mais caro. Então a coisa meio que acaba às vezes dobrando. Então não dá, não dá. Com milhas para grupo, não dá. Não dá, não dá. Você tem que pegar o bloqueio, fazer o bloqueio, enfim, e até os hotéis, entendeu? Verdade. Porque tudo tem uma tarifa X, seja com milhas ou com dinheiro, que se você começar a emitir muito, essa tarifa vai subir. Então, isso você não pode correr esse risco em grupo. Então, você precisa do bloqueio, você precisa do DMC, ou enfim, ou da operadora que vai reservar os hotéis para você. Onde você for fazer, não importa. Mas você precisa fazer com antecedência e garantir aquele preço com antecedência. Porque você não vai vender tudo na hora que você faz. Porque a gente ainda tem isso, você não adianta montar um grupo para daqui a um mês. É loucura. Você precisa de, no mínimo, 8 meses. No mínimo, 8 meses para lançar um grupo. E aí, 8 meses antes, você não vai garantir aquela tarifa, faltando um mês e meio, como os últimos que eu fechei, faltando 45 dias. É verdade. E o grupo é algo que tem recorrência. Tem. As pessoas compram uma vez, elas gostam, acabam comprando de novo. A gente vai crescendo esse projeto de grupos, vai criando uma certa estabilidade no nosso fluxo de caixa, porque a gente vai conquistando, é uma conquista de É. uma programação de grupos ao longo do ano. Sim. Eu queria saber de você, Paty, quais são os seus planos, suas metas com grupos para os próximos 2 anos? Olha, eu para esse ano eu tenho um outro grupo, da Grécia está fechado, eu vou embarcar já já. E eu tenho outro grupo que estou formando, né? Já estou com toda a programação para Mendonça, de 8 a 15 de outubro. Tá? Então eu tenho esse grupo. E como eu disse para você, é um passinho de cada vez. Eu não dou um passo muito largo. Para o ano que vem, qual é a minha ideia? Dobrar. Se eu esse ano estou fazendo 2 grupos, para o ano que vem eu já quero fazer 4. E para o outro ano, não sei se eu dobraria de 4 para 8. Faria de 4 para 8, dobrar. Mas no mínimo 6. Então, para daqui a 2 anos, eu quero estar com 6 grupos estruturados. Muito bom. Esse é o meu objetivo. E o teu foco sempre internacional. Sempre, mas esse ano eu já comecei a pensar até, porque assim, quando você vai montar muito grupo, o internacional ele te dá muito mais trabalho, né? Isso é fato, ele te dá muito mais trabalho. Então, assim, eu até quero, não nos 6, mas eu quero depois começar a intercalar grupos nacionais também. Porque é muito gostoso você viajar dentro do Brasil. É importante também. Então, assim, de repente, um nacional ou internacional, um nacional e internacional. Mas você falou para daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos eu quero ter no mínimo 6 grupos, a princípio internacionais. Ao longo do ano todo. Ao longo do ano Praticamente todo. uma viagem a cada 2 meses. Uma viagem a cada 2 meses. Esse é o meu objetivo. É isso, muito Esse bom. é o meu objetivo. Paty, estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu te agradeço demais pelo Eu seu que agradeço tempo, por você, compartilhar. Está sendo muito bom passar esses dias aqui em Bento Gonçalves com você e com Maravilhoso. outros agentes. Assim, a gente quando faz um evento, tipo o Agente de Elite, o Entour Summit, a gente fica lá no palco. Quem já trabalhou minimamente com evento sabe que é uma loucura. Coisas acontecem nos bastidores que às vezes não dão certo, que tiram a gente de tempo. E a gente não consegue ter essa proximidade com as Verdade. pessoas. E a gente criou o Eclipse Experience justamente para ter esse momento mais próximo, ter a oportunidade de sentar para almoçar, jantar, fazer passeios, sentar em um bate-papo como esse, compartilhar esses conhecimentos. E está sendo muito bom, de verdade. É o nosso primeiro evento, o Eclipse, vai ter outras edições. E eu estou muito feliz, Paty, de te conhecer um pouco mais também, de estar aqui Bruno, com você. eu estou lisonjeada, eu estou amando isso. Assim, eu digo que eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, sabe? Porque eu acabo me cercando de pessoas que só agregam na minha vida, entendeu? Então, assim, desde as milhas, quando eu vim das milhas, são pessoas que agregam. E aí eu conheci vocês na Entour e só agregou para o meu negócio crescer, para eu aprender, eu estou sempre aprendendo. E aí a gente fala assim, nossa, eu sou tão pequenininha, e sou mesmo.
E aí você tá junto de você, tá junto do Fernando, tá junto da Vivi e desses outros 9 aqui, aí eu falo, meu Deus, eu sou pequena porque são gigantes do meu lado. E aí você conversando, você fala assim, nossa, são gigantes, mas são iguais a mim. Então essa proximidade, isso não tem preço, não tem preço. E o ambiente é muito importante, né, Sim. Paty? Basta uma pessoa falar, isso daqui não dá certo, que mexe com a gente. Mexe. A gente pode ser forte como for. Se você estiver num ambiente errado, você corre um risco de ter um sonho interrompido. Sim. E você teve a oportunidade de estar com pessoas muito qualificadas, pessoas visionárias que te deram o caminho. Já me perguntaram uma vez, Bruno, assim, mas você vai de novo? Você já não foi ano passado, né? Vamos dizer, no Entour Summit. Você vai de novo? Eu digo assim, vou. Mas por que? Você já não ouviu tudo aquilo? Sim. E eu falo muito isso. Ninguém inventa a roda todo dia, gente. Mas é uma palavra, é uma vírgula que alguém fala do teu lado e você fala assim, cara, era isso que eu precisava. Às vezes a pessoa já falou isso, às vezes nas suas aulas você já falou isso 1 milhão de vezes, mas eu não estava preparada naquele momento para ouvir. E aí, de repente, você conversa comigo aqui hoje e fala assim, Paty, não, olha, isso assim, assim, assim. Eu falo assim, cara, mas não é isso? Esse detalhe que faltava? Então é isso, ninguém inventa roda, mas é você estar no ambiente certo, com as pessoas certas. É verdade. Isso faz toda a diferença. É verdade. Muito E legal. isso está fazendo toda a diferença na minha vida, porque eu não perco um evento. E aí eu comecei a participar agora também, Bruno, de eventos não só ligados ao turismo, ligados à gestão, ligados à administração, a empresários. Por quê? Porque em outras áreas eles também têm algo a te acrescentar. É verdade. Às vezes as pessoas, elas se confundem no nosso mercado. Elas acham que são agentes de viagens e que têm uma agência de viagens. Mas, na verdade, elas têm uma empresa e elas são empresárias. E a gente precisa desenvolver habilidades específicas como empresário que vão além do agenciamento de viagens. Nós não precisamos necessariamente ser os melhores agentes de viagens, nós precisamos ser bons empreendedores. Exatamente. Isso é muito importante. Muito, muito. E para isso você tem que estudar. Para isso é estudo. Para isso é ambiência. Ambiência é você estar nos ambientes, seja ele qual for, tá? Claro que se eu sou uma agente de viagens, eu quero estar em ambientes prioritariamente de agentes de viagens. Para isso eu estou na Entour, eu vou na WTM, eu vou na BAV, eu vou nas imersões, enfim, isso é essencial. Mas você estar no meio de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. É verdade. Isso faz todo o diferencial na vida de alguém. Paty, para a gente fechar, vamos fazer de conta que a nossa câmera é um agente de viagens que está indeciso, perdido, não sabe se está no caminho certo, está cheio de dúvidas. O que você falaria para ele? Vou falar para eles. Olha, você está cheio de dúvidas, eu vejo muita gente cheia de dúvidas e muita gente esperando estar com tudo pronto para começar. Não faz isso. Começa. Com medo, começa. E aí se cerque de pessoas que vão te levar para esse crescimento. Entour, maravilhosa. Vão dizer assim, não, Bruno, porque você está aqui com o Bruno. Não. Para mim, a Entour fez todo o diferencial. Mas tá, você não quer ir na Entour? Começa com uma WTM, começa com uma feira de turismo. Mas começa. Se você não começar, se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair do lugar. Então, só vai. Muito bom, Paty. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. E para vocês que estão aqui, amanhã tem mais uma entrevista, 8 horas da manhã. Aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar a notificação. Além dessas entrevistas do Eclipse, a gente tem também aula toda terça-feira às 18h30. E você, agente de viagens, é muito bem-vindo. Valeu!